Mateus, capítulo 17, do verso 1 ao verso 13. Se você encontrou e puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus, que assim o faça. A palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular para um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Enquanto Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomaram de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levante-se, não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade, pela misericórdia do Senhor e por tudo quanto, ó Pai, o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor. Palavra essa, ó Pai, que nos ensina, que nos educa, que nos exorta e que nos faz, ó Pai, entendedores, ó Pai, da glória do Senhor e da bondade e da misericórdia do Senhor. Nos faça, ó Pai, compreender, nos faça entender a palavra do Senhor, para que assim nós possamos, ó Pai, viver da maneira, ó Pai, com que o Senhor se alegre de nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao teu povo nessa noite, usa a vida do teu servo. Que a minha vida seja diminuída, mas que o Senhor cresça em poder e grande glória nessa noite. É por isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Esse texto, de uma maneira geral, vai tratar a respeito de algo que todo ser humano possui. Todo ser humano, ele é religioso. Sempre existiu e sempre haverá altares em todos os lugares em que você vai. Mesmo que não exista leis, mesmo que não exista reis, mesmo que não haja dinheiro, economia, escolas, sempre haverá uma religião, sempre haverá uma busca do homem pela eternidade. Deus mesmo coloca em nós o desejo de encontrarmos a eternidade em nossos corações. Porém, a grande realidade é que existem somente 2 tipos de religiões em todo o mundo: a revelada e a outra que é criada pelo próprio ser humano. A primeira abre o caminho do céu para a terra, e a segunda tenta construir torres até Deus. A primeira é teocêntrica, crê em Deus, já a segunda, ela é humanista. Enquanto uma prega a salvação pela graça, outra ensina que as suas obras te garantem um lugar ao lado de algum Deus. Nós estamos vivendo uma era da religiosidade vazia, aonde os sentimentos, as emoções são muito maiores do que a própria obra de Deus. É muito mais importante para um grupo de religiosos hoje em dia sentir a presença de Deus do que se relacionar com esse Deus que se faz presente no nosso meio. A vontade humana está sendo levada às alturas. Nós queremos que a nossa vontade seja realizada nos céus. E não entendemos que
verdade é que o Senhor quer realizar sua vontade sobre as nossas vidas aqui na terra. É muito importante que nós entendamos que nós vivemos um cristianismo. E esse cristianismo ele precisa ser puro e simples. E para que ele seja puro e simples, nós precisamos entender que o cristianismo é a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo para cada um de nós, demonstrando a nós o seu plano redentor. Não há como um homem alcançar a Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios feitos. E isso é algo que nós precisamos deixar claro na nossa mente. Um homem que não deseja conhecer a Deus e se relacionar com Ele, está preso em uma busca sem fim por algo que entorpeça a sua mente. A grande realidade é que nós vivemos um tempo onde as pessoas querem se entorpecer, querem se enganar, querem se embebedar daquilo que acreditam que Deus possa fazer. Mas muitos poucos querem realmente se comprometer com aquilo que Deus tem a fazer. E quando nós analisamos todo o capítulo 17 de Mateus, nós encontramos a resposta a vários tipos de religiosidade e podemos encontrar também o que é uma verdadeira espiritualidade. Hoje nós vamos nos deter nesses primeiros 13 versos que nós acabamos de ler, mas todo o texto em si vai nos ensinar grandes verdades a respeito disso. Nós temos o primeiro bloco aí que nós lemos do versículo 1 ao versículo 8, o momento do Monte da Transfiguração. Cristo faz uma transição impressionante porque ele termina o capítulo 16 falando a respeito da cruz e inicia o capítulo 17 falando e demonstrando a respeito da sua glória. Algo fantástico acontece aqui, algo único acontece aqui. Nós temos a manifestação de Deus presente no meio de homens. Deus separa para aquele momento três dos principais dos discípulos de Jesus. E esses três discípulos de Jesus tiveram uma oportunidade de poder presenciar, de ver a glória do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João estavam ali cercados pela glória de Deus. Mas parecia que os seus olhos permaneciam embaçados, fechados, não conseguiam perceber e entender o que estava acontecendo. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, do capítulo 9, do versículo 28 ao versículo 33, que vai narrar esse mesmo momento em que Mateus está narrando, aqui nós encontramos alguns detalhes a mais. E nesses detalhes que nós encontramos no livro de Lucas é que aqueles homens, ao invés de orar com Jesus, eles dormiram. Ao invés de estar em comunhão com Deus, eles se cansaram, então dormiram. E eles perdem, então, o acontecimento principal da noite. Eles perdem, então, o grande momento da noite, que era a oportunidade de conhecer a verdadeira revelação de Deus, e eles pudessem entender e ver com os seus próprios olhos aquilo que Deus estava fazendo. A grande verdade é que nós percebemos esses homens acordando em um momento onde eles olham e não conseguem entender muita coisa, mas isso demonstra a realidade no coração daqueles homens. Aqueles homens se encontram em um momento de êxtase, se encontram em um momento de emoção, aqueles homens se encontram em um momento onde os seus sentimentos estão aflorados, e esse momento de êxtase, emoção e sentimentos acabam ofuscando o entendimento daqueles homens. Não havia como eles compreender o que estava acontecendo naquele momento, porque eles não estavam atentos ao que estava acontecendo, eles estavam dormindo. Ao invés de orar, eles estavam ali entediados. Ao invés de buscar um relacionamento íntimo com Jesus, eles estavam ali dormindo. E como poderiam ter discernimento do que estava acontecendo ali, se eles não têm o desejo de realmente se relacionar com Jesus? Nós temos aqui o versículo 4 e o versículo 8, que eu gostaria de ler com os irmãos, que nos ensinam duas coisas muito preciosas. Versículo 4:
Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outro para Elias. Nesse primeiro texto nós podemos perceber que aqueles homens não entenderam o que estavam verdadeiramente acontecendo. Eles não entenderam que Jesus era o centro daquele momento. Os discípulos estavam cheios de emoção, mas vazios do entendimento. Moisés e Elias estavam ali presentes? Sim, estavam. São figuras para nós extremamente importantes? Sim, são. Mas eles não são o centro daquele momento. Tudo o que Moisés e Elias estavam fazendo ali era apontar para o Cristo. Um representa a lei, outro representa os profetas, enquanto Jesus é Deus. Onde Cristo não é recebido com preeminência, existe uma religiosidade desfocada. Nós temos que entender que Jesus é maior do que Elias e Jesus é maior do que Moisés. E percebemos que no versículo 8, aqueles homens emocionados levantam os seus olhos mais uma vez e percebem que não havia mais ninguém a não ser Jesus. Tudo o que aqueles homens estavam buscando era aproveitar o seu momento, aquele momento majestoso, aquele momento magnífico. Eles acordam, abrem os olhos e veem na sua frente Jesus transfigurado, parecendo um anjo de luz, com vestes brancas, ali todo iluminado, aparentemente revelando a sua glória, mas ele olha para um lado e vê Moisés, olha para o outro lado e vê Elias, e então eles se colocam à disposição de dizer: que momento maravilhoso, que coisa boa, que coisa fantástica nós estamos experimentando. Nós estamos aqui a não ser por outro motivo, a não ser construir tendas para esses 3 homens. A grande verdade é que aqueles homens não precisavam construir tendas, aqueles homens precisavam entender com quem eles estavam lidando. A religiosidade daqueles homens fazia olhar para Moisés e para Elias e reconhecer em Moisés e Elias a sua devida importância. Mas também a sua religiosidade fazia olhar para Jesus e não reconhecer em Jesus quem Jesus verdadeiramente é. E mesmo sendo esses homens que caminhavam e andavam com Jesus. A coisa que mais me impressiona nesse texto é que nós temos uma interferência direta do próprio Deus. Olha comigo o versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Nós temos uma interferência direta do próprio Deus na má teologia de Pedro, nas falsas convicções de Pedro. A nossa religiosidade precisa estar focada no Cristo, precisa ser cristocêntrica, precisa entender que Cristo é o centro de toda a palavra. Moisés e Elias estão ali apontando para quem? Para Cristo, para a cruz. E a cruz é o centro do ministério de Cristo. Cristo não morre porque Judas o traiu, ou porque os sacerdotes tinham inveja, ou por causa da covardia de Pilatos, e sim porque ele se entregou por nós, conforme nós podemos ver em João capítulo 10, versículo 11. Cristo se entrega por nós e Cristo age por nós. Cristo, em boa vontade, faz todas essas coisas por nós. E aqueles homens estavam desfrutando da maior das companhias do mundo, da presença do próprio Deus no seu meio, e os seus olhos continuavam ofuscados. Os seus olhos ainda continuavam embaçados pela a sua própria religiosidade. Nós entendemos então que quem abre os nossos olhos é o próprio Deus. Não existe um texto onde nós possamos entender mais diretamente quem é Deus, quem tem a capacidade de abrir os nossos olhos para entender quem Jesus é. Pedro está ali, querendo construir tendas, e Jesus diz: olha, não preste atenção nesses homens que estão com Jesus, porque eles já vão embora, olhem para Jesus.
Este é o meu filho amado. Não o interrompa, não o atrapalhe em seu ministério, observe o que ele está fazendo, ouça o que ele diz. Vocês já ouviram Elias, vocês já ouviram Moisés, agora é a vez de vocês ouvirem o Cristo, o Messias. É hora de vocês ouvirem o meu filho amado. Mas Pedro, Tiago e João estavam perdidos, tentando ouvir outras vozes que não era a voz do Cristo. O versículo 6 e o versículo 7 nos traz entendimento, porque nos mostra uma dura realidade. Versículo 6: ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. E Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: levante-se, não tenham medo. Meus irmãos, aqueles homens estavam envolvidos pela glória de Deus e sentiram medo. Aqueles homens estavam diante de Cristo, estavam ouvindo a voz do eterno Deus e sentiram medo. Eles não se prostraram em adoração, eles se lançaram de rosto no chão, com medo do que estava acontecendo. Naquele momento, a religiosidade daqueles homens está marcada pelo medo daquilo que é sagrado. Havia ali a oportunidade de se prostrarem em adoração, mas se jogaram pelo medo. Quem tem prazer na comunhão com Deus, por meio da oração, da intimidade com Deus, nunca terá medo da voz de Deus. Aqueles homens temeram a voz de Deus, porque eles não conheciam a voz de Deus. A religiosidade daqueles homens é rasa, é sem compreensão de quem Deus verdadeiramente é. Mas nós estamos pegando pesado demais com esses homens ali. Estamos. Aqueles homens tiveram a oportunidade de ver a Jesus em carne e osso. Aqueles homens tiveram a oportunidade de ver o Jesus transfigurado, tiveram a oportunidade posterior de ver o Jesus ressurreto, ressuscitado, tiveram a oportunidade de caminhar com Ele, de andar com Ele. Mas até esse momento eles não conseguiam perceber quem Jesus verdadeiramente era. Eles ainda estavam olhando para Jesus com os olhos da religião, com os olhos daquele quem busca agradar a Deus de alguma forma, para que Deus tivesse misericórdia deles. Aqueles homens ainda estão tentando levantar altares com a sua própria vida e dizendo: olha, nós estamos aqui, Senhor, olhe para nós, nos observe. Nós vemos isso acontecendo lá em Babel, e deu errado. Nós vemos isso acontecendo lá em Caim e Abel, e deu errado. Nós vemos isso acontecendo em vários outros momentos da história, onde os homens tentam buscar a Deus por meio da sua própria adoração, da sua própria maneira, que acabam dando errado. E aqueles homens tinham a oportunidade de conhecer a Jesus, de caminhar com Jesus. E estavam desperdiçando a oportunidade de serem homens espirituais por causa da sua falsa religiosidade. Os versículos 9 ao versículo 13 nos mostra uma nova perspectiva. Nos mostra então agora a espiritualidade de Jesus. Quem Jesus é e como é que ele age com aquilo. Jesus não se glorifica. Ele não está preocupado em defender o seu ministério. Não ordena com que aqueles homens anunciem e propaguem a respeito da sua glória. A grande verdade é que quem se autoelogia mostra o quão religioso é e o quão distante está, na mesma medida, de se tornar alguém verdadeiramente espiritual. Versículo 9, a palavra de Deus diz: ao descerem do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aqueles homens estavam preocupados com a vida de Elias. E quem eles haviam acabado de ver? Elias. E eles estão dizendo, mas os escribas estão dizendo que Elias precisa vir.
Não é essa a oportunidade, então Elias estava aqui, Elias agora vai vir e vai resolver todas as situações. Elias vai tratar todas as situações. Não é isso que vai acontecer. Jesus olha para aqueles homens, possivelmente completamente desanimados com o mau entendimento que aqueles homens tinham a respeito das coisas do eterno. E então Jesus mais uma vez se coloca a explicar aqueles homens. Mas a grande verdade é que a religiosidade não permitam que os homens comuns conheçam a ação de Deus. Olha comigo o versículo 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Os escribas estão preocupados com Elias? Beleza, eu entendo os escribas, mas por que vocês estão preocupados com Elias? Eu já falei para vocês quem é Elias. E a grande verdade é que já falou. Mateus 11, versículo 14. Ele vai dizer diretamente que João Batista é o Elias que estava por vir. A grande maioria do povo olhava para João Batista e não levavam a sua mensagem com tanta seriedade, não reconheceram nele o cumprimento da profecia de Malaquias, embora olhassem para ele e vissem nele um grande homem. Alguns diziam até mesmo ser ele um profeta, mas isso não impediu que os líderes religiosos se voltassem contra ele, que Herodes tirasse a sua vida. Isso é um anúncio do que também aconteceria com o próprio Jesus. Continuando no versículo 12, a palavra de Deus diz: pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. E então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que existe um abismo entre a religiosidade dos discípulos de Jesus e a espiritualidade do próprio Cristo. Cristo era alguém que entendia por que estava ali. Cristo era alguém que sabia o porquê estava ali. E aqueles homens estavam ali totalmente perdidos, esperando alguma coisa mágica acontecer. A grande realidade é que muitas vezes nós encontramos igrejas hoje em dia que estão repletas de pessoas religiosas como esses discípulos, esperando algo que possa vir a acontecer. Hoje o fogo vai descer. Hoje a bênção de Deus vai chegar até mim. Hoje eu vou receber uma revelação. Hoje as coisas vão acontecer. Hoje no louvor Deus vai falar no meu coração. E alguma coisa vai acontecer de diferente na minha vida. Eu vou sentir a presença de Deus. Eu vou ter uma emoção. Vai ter um arrepio que vem da sola do pé para cima. Porque se vir de cima para baixo é uma coisa, de baixo para cima é outra, não é isso? De baixo para cima é o capiroto, de cima para baixo é Deus. As pessoas querem sentir alguma coisa. As pessoas querem experimentar alguma coisa. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que Cristo quer que nós experimentemos andar com Ele, conhecer a sua vontade, observar o que está acontecendo. Cristo quer que nós gastemos tempo com Ele, em intimidade com Ele, em oração com Ele, em falarmos a respeito das nossas dificuldades com Ele, e mesmo que a gente pareça não entender ou não perceber uma resposta, estarmos satisfeitos porque nós estamos abrindo o coração para aquele que nos amou. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos aí perdidos, esperando que alguma coisa aconteça. E nós estamos como os discípulos de Jesus, que querem uma emoção, uma experiência com Deus. Mas quando Deus fala conosco, nós nos jogamos no chão porque nós temos medo daquilo que Deus pode fazer. Ao invés de nós nos regozijarmos, dizendo: olha, Deus está aqui presente conosco, Deus está falando conosco, Deus está nos tratando, Deus está nos abençoando, Deus está fazendo algo maravilhoso. A postura dos discípulos é diferente da postura de Jesus. O próprio Jesus olha para aqueles homens que estavam em êxtase,
e estão agora completamente conscientes do que estão sentindo, mas estão indefesos em relação àquilo que conhecem a respeito de Deus. Ah, mas os discípulos de Jesus, eles têm desculpa? Tem, eles têm. Até aquele momento, os discípulos de Jesus ainda não haviam recebido em plenitude o Espírito Santo de Deus. Até aquele momento, eles não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito Santo não havia revelado a ele todas as verdades a respeito do próprio Cristo. Até aquele momento, eles não haviam compreendido tudo o que Deus estava por fazer. Só que essa desculpa só funciona para os discípulos de Jesus. Para nós, não. Para nós, não. Nós vivemos no tempo da plenitude do Espírito. Nós vivemos no tempo do derramar do Espírito Santo. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Nós somos um povo que tem em nós a presença do Deus vivo. Nós somos alguém que tem toda a revelação de Deus, a qual aprova Deus mostrar a nós. Nós temos a facilidade de termos a Bíblia em nossa mão. Ah, pastor, eu não tenho uma Bíblia. Você tem possivelmente um celular e você consegue baixar um aplicativo aí que tem no mínimo 50, 60 versões de Bíblia, em português, inglês, espanhol, em qualquer outra língua aí, menos língua dos anjos. O resto tudo tem. Não há desculpa nos dias de hoje para um cristão não conhecer a vontade de Deus, não conhecer quem Deus é. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos cristãos querem experimentar algo de Deus. Querem ter uma vida com Deus onde existe uma experiência com Deus. Ah, eu senti um arrepio, Deus falou comigo, Deus me entregou uma profecia, Deus me entregou isso, Deus fez aquilo. Mas o quanto você conhece a respeito desse Deus que é capaz de fazer todas essas coisas? Nessa última semana, quanto tempo você passou em oração com esse Deus? Quanto tempo você passou em comunhão com Ele, lendo a sua palavra, orando, entregando a sua vida na mão do Senhor, consagrando os seus dias na mão do Senhor, entregando os seus problemas na mão do Senhor e dizendo: Senhor, me ajuda. Meus irmãos, se Deus aparecer hoje, numa nuvem de glória, falando com cada um de nós, o que você vai entregar para Deus? Um joelho dobrado em adoração, porque você reconhece a voz de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus? Ou rostos lançados ao chão, temendo o que Deus pode fazer por você, porque você não consegue desfrutar da santidade de Deus, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus? Não adianta ter uma vida de emoções, de sentimentos, se você não consegue compreender quem Deus é. O nosso culto tem que ser racional. Ah, pastor, mas é muito bom quando o culto, ele fala no nosso coração, nos agrada. Claro que é. É muito bom quando nós cantamos boas canções, quando nós sentimos o poder de Deus, quando nós nos sentimos amados por Deus, quando nós sentimos uma emoção de prestar um culto a Deus. Quando muitas vezes nós estamos aí sozinhos, abatidos, desanimados, nós sentimos o alento de Deus sobre nós. Como é bom poder saber que Deus se preocupa com cada uma das nossas situações, seja elas qual forem, sejam grandes ou pequenas. Como é bom saber que Deus se preocupa conosco na nossa intimidade. Como é bom saber que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situações desesperadoras e nós recebemos uma ligação de alguém, nós recebemos uma mensagem de alguém falando: só pode ser Deus. Quem diz que você não pode sentir ser amado por Deus? Mas você não pode, como cristão, viver baseado a sua vida em sentimentos, sem conhecer o Deus a qual você verdadeiramente serve. Porque senão você vai se sentir enganado pelo Deus a qual você serve. Existe uma diferença muito grande em estar apaixonado por alguém e amar alguém. Paixão pela ciência, ela acaba com 2 anos. Você olha para a pessoa, acha aquela pessoa linda, encantadora, e aquela pessoa, ela conquista o seu coração, você está apaixonado por aquela pessoa, você faz tudo por ela.
Você faz algo impensável para aquela pessoa. Mas daqui 2 anos, 1 ano e meio, você vai olhar para tudo que você fez e viveu para aquela pessoa e falar assim: como eu fui trouxa, como eu fui idiota de fazer tudo o que eu fiz por essa pessoa que não merecia o meu amor. Agora, amor, meu irmão, é diferente. Amor é compromisso. Amor é dia a dia. Amor é quando você está casado ali há alguns bons anos, 40, né, Toninho? Está ali há 40 anos casado e olha para sua esposa do lado da cama e você tem coragem e vontade de falar para ela assim: eu te amo. E você passa uma semana longe e você liga para ela e fala assim: como é que estão as coisas? Amor é quando você teve um arranca-rabo com a sua esposa e ela está ali com a dor de cabeça, você está morrendo de vontade de dar um cascudo nela para piorar a dor de cabeça, mas ela vira para você e fala assim: pega uma dipirona para mim. Você vai lá e pega uma dipirona, entrega para ela, e mesmo no seu coração desejando que essa dor de cabeça não passe, para ela poder sofrer o que eu estou sofrendo. Mas você vai lá e pega. Amor é muitas vezes levantar às 5 horas da manhã, só para você poder ver a pessoa amada sair de casa. Mesmo que você não tenha mais nada para fazer, mas você levanta, porque você tem a obrigação de fazer isso. Amor é o que Cristo demonstra por nós na cruz do Calvário, aonde não foi nada agradável receber cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinhos, chicoteadas. Nada agradável passar pelo que ele passou, mas isso é amor, porque a palavra de Deus nos revela, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor não tem nada a ver com sentimento, meu irmão. Amor não tem nada a ver com o que você está sentindo. Amor não tem nada a ver com o que você está esperando. Amor tem a ver com o compromisso que você estabeleceu com alguém, que alguém estabeleceu com você. Enquanto você estiver vivendo a sua vida cristã, enquanto você estiver vivendo a sua vida cristã como um apaixonado por Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender do que você está fazendo, você vai se sentir enganado pelo que você está fazendo. Mas a partir do momento que você entender verdadeiramente o amor de Deus sobre a sua vida e compreender quem Deus é, e entender que você precisa devolver a Ele esse amor, mesmo que o seu amor seja falho, mesmo que o seu amor seja diminuto, mesmo que o seu amor seja efêmero em relação ao amor de Deus por você, você devolve a Ele o que você pode entregar. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, se coloca distante, volta ali para suas redes de pesca, e Jesus vai até ele e encontra ele fazendo um churrasquinho de peixe. Alguém te traz, você vai encontrar essa pessoa fazendo um churrasco para ele. É assim que funciona? Isso é prova de amor. Aí Pedro olha de longe e fala: Jesus está ali, o que eu faço? Vou comer. Chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e faz a pergunta mais dolorosa da vida de Pedro: Pedro, tu me amas? O que Pedro pode responder para Jesus? Senhor, tu conheces meu coração. Você sabe que eu te amo. Mas sabe que o meu amor não é igual ao seu amor. Aí Jesus vai lá e dá um abraço em Pedro e fala: não, você está perdoado. Não. Jesus vira mais uma vez para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Na segunda eu já tinha acabado. Volta amanhã. Mas Pedro responde mais uma vez: Senhor, você conhece meu coração. Você sabe que eu te amo, mas não é como o Senhor me ama. Aí mais uma vez Jesus vai e pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro não aguenta e responde para Jesus: Senhor, você sabe que eu te amo. E Jesus olha para o amor de Pedro e fala: olha, eu sei que teu amor não é suficiente, mas o meu é. E muitas vezes nós precisamos entender que o nosso amor por Deus não é suficiente, que a nossa religiosidade não é suficiente, que as nossas ações não são suficientes,
que tudo que nós possamos fazer para Deus não é suficiente para agradar a Deus. Nunca serão, nunca. Mas mesmo assim Deus continua nos amando. E nós temos a única opção em nos entregar a um relacionamento real com aquele que nos amou, ou então temer o amor daquele que nos ama. A grande verdade, meus irmãos, é que nós vivemos um tempo onde nós temos essa decisão a tomar como cristão. Ou nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é, entendemos verdadeiramente que a nossa oração deve ser sentada em Cristo, reconhecemos que toda a nossa fé deve estar vinculada à pessoa e obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, ou então nós vamos temer a todo momento, porque nós somos incapazes de compreender como é que Deus pode me amar tanto assim. Você tem duas opções, irmão. Você pode viver a sua vida como um religioso. Você pode viver a sua vida como um escriba, como um fariseu, como um discípulo que não tem intimidade com o seu mestre. Ou você pode desfrutar de toda a intimidade com o seu mestre. De ouvir as palavras que o seu mestre tem a dizer, de se entregar verdadeiramente a ela. A grande pergunta é: como? Como eu vou fazer isso? Como eu posso escolher em que caminho eu vou tomar na minha experiência religiosa? Como? E como eu vou andar nesse caminho? Tudo vai depender, meu irmão, de como você se relaciona com aquele que te amou primeiro. Se você é um crente que tem preguiça de orar, que tem preguiça de ler a Bíblia, que tem preguiça de se relacionar com Deus, que tem preguiça de entregar o seu coração diante do Senhor, você vai sempre viver com medo de Deus. Você vai acordar com medo de ir para o inferno, você vai viver com medo de Cristo voltar, você vai tentar fazer algo para que evite que Deus te deixe para trás, você vai começar a dormir de roupa social, porque se Deus voltar, Ele não vai te levar você de pijaminha. Você vai falar para os seus irmãos assim: olha, o dia que eu morrer, não deixe tacar fogo em mim, não me crema, porque se me cremar, como é que Deus vai me ressuscitar? Meu irmão, Deus te criou do pó. Ele não pode te criar da cinza, Ele não pode te refazer da cinza. Ah, mas e se meu corpo foi esparramado? Ele é o dono disso tudo. Você está preocupado com o quê? A religiosidade te afasta de conhecer verdadeiramente o amor de Deus. A religiosidade te afasta de verdadeiramente compreender quem Deus verdadeiramente é. E quem Deus verdadeiramente é? Aquele que é eterno, que é único, que é soberano sobre todas as coisas, que te ama, apesar de você ser quem você é. Eu também me pergunto por que Deus me amou. Tem tanta gente melhor que eu para Ele amar. Mas Ele me elegeu, Ele me escolheu. Ele me chamou para ser nação santa, povo adquirido do seu nome. E o que eu posso fazer em resposta a isso? Amá-lo de todo o coração. Amar com toda a minha alma. E como é que eu respondo a Deus esse amor? Conhecendo a Ele, entendendo a sua vontade, compreendendo quais são os seus propósitos para mim. Ou você teme a Deus por não conhecê-lo, ou você ama a Deus porque você o conhece bem. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida religiosa onde você está em dúvida em relação a qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que o plano de Deus para a sua vida é o melhor de todos os planos. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Eu não sei como é que vai ser seu dia de amanhã, mas eu sei que se você estiver na dependência de Deus, será o melhor dia de amanhã da sua vida. Eu não sei como é que você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos,
Eu não sei se você vai ser levado por um câncer ou se você vai ser recebido em boa velhice. Mas eu posso te garantir que, independente de como você for levado a Deus, se for por meio de uma enfermidade ou se for por meio de boa velhice, tudo está no propósito de Deus. Até os nossos sofrimentos estão debaixo do acordo de Deus, da vontade de Deus. A gente precisa aprender a nos alegrar naquilo que o Senhor nos oferece. Porque o Senhor nos ofereceu o quê? Oportunidade de redenção, oportunidade de glória, oportunidade de salvação, oportunidade de perdão. Enquanto todos os nossos sentimentos nos levam para onde? Para altares vazios que nos afastam de Deus. Conhecer a Deus é a melhor resposta que você pode dar ao amor de Deus. Se dedicar a conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida é a melhor resposta que você pode dar ao amor de Deus na cruz do Calvário. Não seja um crente emocional, não seja um crente que não conhece o Senhor, não seja um crente que não busque conhecer o Senhor, que não ama o Senhor. Seja um crente conforme o que Pedro nos ensina, que sabe a razão da esperança que há em nós. Porque assim você vai desfrutar da plena bondade e glória de Deus. Imagina, meus irmãos, se Pedro, Tiago e João estivessem nesse momento com o coração verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo, tendo a oportunidade de ver ali o cumprimento da palavra de Deus, de entender o que Deus estava fazendo naquele momento. Como é que seria a reação deles às coisas que Deus estava fazendo naquele momento? Assim somos nós. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E muitas vezes nós estamos rejeitando o que Deus está fazendo sobre nós porque o nosso coração não consegue compreender a vontade de Deus. Ah, mas eu não sinto. Você não precisa sentir não, meu irmão. Você precisa saber. Saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sentir, você sente fome, sente frio, sente calor. Deus não, Deus você sabe. Você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele entregou a sua vida por você. Você sabe que mesmo nos momentos em que você se sente abandonado, Ele está ali presente. Não existe um lugar onde nós possamos nos esconder da bondade e da alegria, do cuidado de Deus. Se me deito no profundo abismo, lá está. Se me deito no alto monte, lá está. Se procuro o Senhor pelo mundo, lá Ele está. Se eu olho nas profundezas, lá também o Senhor está. Não há nada que pode me separar do grande amor de Deus. Não tem altura, não tem profundidade. Nada pode me separar do amor daquele que nos amou. Só que você precisa crer nisso. Só que você precisa entender isso com todo o seu coração, para que você possa verdadeiramente perceber todo o cuidado e o amor de Deus sobre a sua vida. Nessa noite eu tenho um convite a fazer para você, meu querido. Abandone a sua vida religiosa, rasa, sem sentido, e se dedique a conhecer aquele que está por trás de você. Se dedique a conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida, se dedique a conhecer o que Deus tem a fazer, se concentre nas promessas, nas realizações de Deus, se concentre naquilo que Deus se manifesta, olhe para o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus e confie nesse Deus. E eu te garanto, meu irmão, que amanhã a sua vida vai ser bem melhor. A partir do momento que você aprender a confiar em Deus, quando Deus falar com você, você não vai lançar o seu joelho no chão, temendo o que Deus irá fazer com você, mas você lançará seu joelho no chão, em adoração, em gratidão a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar que nem a Helena. Obrigado por ontem, obrigado por hoje. E acrescento mais, obrigado pelo amanhã que o Senhor nos proverá. Obrigado pelo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Por tudo quanto, Pai, o Senhor há de fazer no nosso meio, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre nós.
Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor, ó Pai, nos permita conhecer ao Senhor, verdadeiramente conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, não com o Deus distante, não com o Deus das histórias, mas com um Deus real, um Deus, ó Pai, que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se direciona a nós, um Deus que nos corrige, um Deus que nos orienta e nos mostra. Dê ouvidos a este, porque este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Que nós possamos aprender, ó Pai, a dar ouvido à voz do Senhor, dar ouvido à voz do Seu Filho, dar ouvido, ó Pai, aos ensinamentos do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar a desfrutar da graça, da misericórdia e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?